11 horas 20 minutos, o intervalo já pegou fogo aqui, Antônio bombando. Lupi. Copa do Mundo, algumas situações envolvendo os clubes do futebol brasileiro. Mas vamos bater uma resenha com o Nelsinho a respeito da Copa. A Copa começou ontem, amanhã tem seleção brasileira e o Nelsinho disse que está otimista. Gosta desse trabalho, Nelsinho, até aqui? Um trabalho pequeno ainda, eu acho que é um trabalho de reestruturação, mas gosta do trabalho, da chegada do técnico Carlo Ancelotti? Bom, eu acho que em termos profissionais é um cara vencedor, né? É o maior vencedor que tem no futebol mundial e ele está conseguindo construir uma base, né? Hoje ele não tem só 11 jogadores, ele tem no mínimo 16, 17 jogadores que ele sabe que ele olha para o banco, ele pode pegar e colocar, como aconteceu nesses dois últimos amistosos, apesar de ser tecnicamente os adversários, né, baixos, né, mas pelo menos viu assim jogadores com determinação, com qualidade. Até o primeiro jogo eu tô otimista, né? Que é o mais Porque eu sou difícil, de uma época que eu acompanhei a seleção brasileira em Serra Negra. Em Serra Negra, eu acompanhei, meu pai me levava, eu tinha 16 anos na época, meu pai, a seleção fazia a pré-temporada em Serra Negra. Então eu nunca vi uma seleção brasileira sair aqui para a Copa do Mundo com todo mundo achando que estava tudo certo. Sempre existiu polêmica, né? Tanto é que numa das últimas, a de 70, o João Saldanha foi falar que o Pelé não enxergava de noite, o Médici, que era o presidente da República, tira ele e põe o Zagallo. Quer dizer, então, por isso que eu falo, até o primeiro jogo eu estou otimista, entendeu? Mas tem muitos fatores positivos dentro do grupo com o trabalho do Ancelotti. Sim. Bom dia, Nelsinho. Bom dia, Luiz, também. O Lupe já deu uma entrada falando sobre isso também, mas justamente falar sobre o Japão, né? Você tem muita história no Japão, fez muita história, ganhou muito respeito por lá, né, Nelsinho? Sim. E agora a gente vê que o Japão está evoluindo bastante. Inclusive, ano passado até ganhou do Brasil em amistoso também. E quem sabe, né, se o Brasil passando em primeiro, o Japão ficando no grupo mais difícil, junto com Holanda, com Suécia, ficar em segundo, o adversário do Brasil é justamente o Japão. Por isso eu queria que você falasse qual que é a expectativa dos japoneses, né? Você deve ter contato por lá ainda. Se o Brasil realmente enfrentando o Japão vai ter vida complicada nessa Copa do Mundo, caso esteja esse confronto. Eu acho assim que exatamente o Japão está no caminho do Brasil, né? Holanda. Japão, Holanda ou Suécia, né? Suécia. Então, eu acho assim, dizendo do Japão, o Japão vem com o seu treinador já 4 Copas do Mundo. É um treinador que jogou nas bases das seleções japonesas, né? Um cara muito sério, que ele era treinador do Hiroshima, e ele começou a aproveitar os jogadores mais jovens, né? Antigamente, os jogadores eram veteranos, né? Hoje não, hoje jogadores jovens e que jogam na Europa. Então, não tem mais aquele japonês inocente, aquele japonês tudo, né? que, sabe, ficava preocupado. Não, hoje a personalidade deles é 100%. Então, eu acredito, tecnicamente, né? Tecnicamente, eles têm condições e, taticamente, eles são muito disciplinados, né? Lógico que você não pode comparar o grupo do Brasil com o grupo do Japão, mas 90 minutos... Sim. Quem tiver mais determinação, impor mais, né? Eu acredito que seria um adversário difícil. Seria mais difícil do que a Holanda, se a Holanda classificar. É notória a evolução do Japão, né? Exatamente. Então eu fiz certo em arriscar no Japão como uma provável zebra. Pode. Eles perderam um volante, o Ataru, que ele joga no Liverpool. Ele parece que foi lesionado, teve uma lesão muscular e está fora. Esse é um líder. É um volante, né? É um líder dentro do campo, né? Não sei qual vai ser a resposta, né? Deixa eu só fazer uma pergunta com o Nelsinho, aproveitando essa situação do Brasil, que você pontuou que o Brasil tem jogadores muito interessantes. A gente pega Vini Júnior, destaque no Real Madrid, a gente pega Rafinha também no Barcelona. Individualmente, o Brasil tem peças valiosíssimas, né? O que pega, Nelsinho, é que quando a gente coloca esses jogadores num conjunto, a impressão que dá é que
ainda falta. Eles não conseguem desempenhar, por exemplo, num conjunto, o que eles desempenham nos clubes. A gente tá falando do Vini Júnior, que foi bola de ouro da FIFA. E aí, com base nessa questão do futebol do Japão, você diz que eles não são, tecnicamente, comparando jogador por jogador, igual ao do Brasil, mas tem essa consciência tática muito bem definida. Até que ponto essa qualidade individual também é um obstáculo para o Ancelotti dar a tradicional liga dentro de campo para conseguir os resultados com bom desempenho? Ele está conseguindo isso, né? Porque ele está fazendo com que a equipe fique compactada, que a equipe toda marque, né? E que a equipe, na hora de ter uma decisão pela qualidade individual, pelo potencial de cada um, está acontecendo, né? Então, eu acho que esse é o detalhe, que é o treinador que fala assim, olha, você tem que fazer isso. E o cara tem que fazer, porque senão sai. Agora, principalmente... Tem muito respeito, né, Ancelotti? Por respeito, exatamente. A folha de serviço prestado do Ancelotti ninguém tem dúvida, né? Então, e outra, todos os jogadores, mesmo que estão na Europa, sabe que a palavra dele na Europa é muito forte. Então, se você não cumprir com ele o que ele está definindo, ele pode amanhã chegar, na hora H ele não faz. Então tá todo mundo empenhado nisso. Sim. Entendeu? Tá todo mundo, a gente sente isso dos atletas. Esse problema de briga, de entrada mais forte, entrada mais... isso é normal no futebol. Acontece, né? É normal Mundo, em treinamento de clubes. Sim. Na seleção não vai ser. Verdade. É ou não é? Sim. Então é normal. Sim. Ô Nelsinho, guardadas as devidas proporções, entendendo a época também, a polêmica desta convocação foi o Neymar, né? Então, muitas pessoas, não deve levar o Neymar, que fisicamente ele é isso, ele é aquilo, ele pode dar problema. Outra ala fala não, que ele é imprescindível por tudo que ele representa, tal. Em 90, você tinha uma estrela, né, no Corinthians, que era o Neto. E a gente conhecia o Neto aqui dos tempos do Guarani. O Neto nunca foi um cara fácil de lidar, embora dentro de campo, né, dispensa qualquer apresentação. E você teve muita habilidade em trabalhar com o Neto, tanto é que em 90 o Neto não só foi protagonista do Corinthians, como deveria ter ido à Copa do Mundo, e eu acho que você teve muito a ver com esse crescimento do Neto. Você como um habilidoso com estrelas, como que você entende a situação do Neymar? Como que você acha que o Ancelotti está lidando com a situação do Neymar? Bom, veja bem, a situação com o Neto, Sim. O difícil é quando você tem um jogador que pode decidir e não decide. Então, o que o grupo já fica olhando estranhamente para ele. Agora, quando você tem um jogador que pode decidir e decide, aí o grupo vai correr para ele. Sim. E foi o que aconteceu no Corinthians. Então, nós conversamos com uns jogadores, por exemplo, o Mauro, Paulo Sérgio, o Fabinho, o Tupanzinho, o próprio Márcio Volante, falou, nós precisamos correr para o Neto. O Neto não marca, não adianta a gente cobrar ele porque ele não vai marcar. Então, ele vai ficar pronto, né? Ele vai ficar pronto para quando vocês receberem essa bola, a bola tem que chegar nele, a prioridade. Né? E foi o que aconteceu. Por quê? Porque os caras corriam, jogavam a bola nele e ele, ou com a bola parada, ou com a bola, ou com jogadas, ele chegava no gol. Né? Então, ele era um centroavante falso, na realidade. Né? O Tupanzinho fazia o meio-campo, a vez dele, e ele ficava só flutuando para pronto. E um detalhe importante, ele sabia se colocar. Quando roubava a bola, ele recebia. Então, é o caso do Neymar. Sim. Lógico que é diferente, que o Neymar ele tem uma lesão na panturrilha que é muito sério. Para se recuperar dessa lesão não é poucos dias. E às vezes é uma lesão que você vai e volta. Por quê? Porque o perigoso é se sumir a dor. Às vezes a dor some do músculo, mas o músculo não está refeito ainda. Então, você vai para o campo, está tudo bem. Um arranque que você der, ele pode manifestar a dor novamente. Então, nesse ponto, tem essa restrição sobre o Neymar. Agora, o poder, se ele tiver bom,
sem dúvida, Você é um levaria? cara que decide. Levaria. Sem dúvida, levaria. Só fazendo um parênteses, né? Você falou do Neto em 90 também, pela guerra de egos também da imprensa carioca, imprensa paulista, teve aquela guerra também que o Neto não foi convocado para a seleção brasileira justamente em 90, quando fazia o melhor ano da carreira dele também. Foi. Sebastião Lazzaroni acabou não convocando, isso chamou bastante atenção também, mais ou menos um caso parecido de um jogador que acabou não indo para a Copa do Mundo no melhor ano do Neto, né? Sim, sem dúvida. Ele, em 90, pelo que ele fez no Campeonato Brasileiro, ele merecia pelo menos estar no grupo. Sim. Se fosse jogar ou não, aí seria o problema do Lazzaroni, né? É. Sabe uma coisa que me preocupa um pouquinho na seleção, Nelson? A gente estava até comentando ali, você é um cara que pode falar porque foi um dos grandes laterais do futebol brasileiro, que é a questão das laterais do Brasil, né? Até tivemos uma discussão aqui muito forte na semana passada com o Júlio, que hoje não está aqui, que ele disse que... Porque desde que aprendi futebol, laterais, eles eram utilizados para ajudar o ataque com cruzamentos e, claro, que tendo que recompor para ajudar o sistema defensivo. E na seleção brasileira, pela prévia que vai jogar amanhã contra Marrocos, nós temos Danilo e Alexandro. O Danilo é formado como lateral, foi campeão no Santos, da Libertadores como lateral, mas no longo da carreira, se tornou um zagueiro, mas ele não perdeu a essência de lateral. E do outro lado nós temos o Alexandro, que é um jogador que no Flamengo, na minha opinião, não estava demonstrando qualidade para defender a seleção brasileira, mas respeito à convocação dele. Qual que é a tua opinião? Porque eu acho que esses dois laterais eles são muito presos. Mesmo o Brasil tendo pontas, os chamados atacantes de beirada, eu ainda estou com o pé atrás nesses dois laterais, mas também a gente não tem tantos à disposição. Eu citei o Mateuzinho do Corinthians, que eu gosto muito. Ele é um lateral muito aguerrido. Enfim, te preocupa também essa questão dessa mudança de característica dos laterais? Sim, me preocupa bastante, porque hoje o lateral ele faz parte da criatividade. Não é? Ele não é só o marcador. E pelo que a gente está vendo, principalmente do Danilo, ele vai ser só marcador. Só marcador. E vai ser aquele cara que vai chegar no máximo na intermediária ofensiva. Ele não vai passar para ir na linha de fundo e fazer um cruzamento, porque ele não vai ter condições de voltar na velocidade. Sim. Se ele fizer isso, ele não aguenta 45 minutos. Então eu acho que realmente, nesse ponto, até agora, ele não tá sendo uma definição boa, né? E com a saída do Wesley, ele trouxe um volante, ele não trouxe um lateral, um específico da posição. Foi o Ederson, né? O Ederson, o Ederson. Então, realmente me preocupa. Pelo lado esquerdo, eu acho que é um jogador experiente, né? Que sabe a hora certa de ir, tem condições de ir. Não é aquele lateral que vai sair toda hora, mas é um lateral consciente, né? Poderia ter um lateral de mais velocidade? Sim. Poderia, por exemplo, o Kaique do Cruzeiro. Bom Eu jogador. acho um lateral atrevido, um lateral que vai para frente e volta. Então, eu tenho também minhas dúvidas na direita, com o Danilo, ou com o Ibanez, ou com quem ele pôr ali, não vai ser um lateral. Fabinho também falam, né, que já fez essa função lá atrás. Não, eu acho que aí vai ser improvisação. Sim. Ô Nelson, pegando carona que o Lupe disse com relação a laterais, né? Não estamos revelando, né? O Mateuzinho já está aí há algum tempo. Sim. Acho que a revelação é o Kaique, que você disse, que acho que é a segunda temporada dele, né? No Cruzeiro, assim, entre os profissionais. E já passando para os meias. Eu sou um apaixonado por meias. E infelizmente no Brasil a gente não tem mais os meias pensadores, os meias de organização. Tudo bem que o futebol mudou, né? O futebol já é jogado num espaço mais curto. Acho que não tem sequer espaço para esse meia, um estilo Ganso, vamos dizer, né? O cara que pensa e tal. Clássico, né? O meia é clássico. Mas por que nós não temos? Mas por que os argentinos têm, Nelson? Ó, você pega argentinos que sequer foram para a seleção. Você pega o Garro. Me ajuda aí, Fabião. O Almada, né, do Botafogo e tal. Tem o Uruguai, que é o Arrascaeta, que já tá numa certa idade. Mas o porquê que o Brasil hoje ele não revela esses meias e os nossos rivais, eles têm aí, balança a árvore e cai um meia? Olha, é uma pergunta bem feita e difícil de responder, né? Pelo menos eu acho assim, né? E nós começamos
eu lembro, na minha época de garoto, eu lembro que jogava no Palmeiras o Dudu, só de volante, só ele marcava. Sim. E o Ademir da Guia só jogava, né? No Corinthians a mesma coisa, no São Paulo. Hoje a preocupação é pôr 2, 3 volantes. Né? E o meia. E você fica sem criatividade, né? Então, e quando você tem um meia de habilidade, como o Brasil tem, eles põem pelo lado. Né? Então nós copiamos, né? Quando a Europa copiava o Brasil. Sim. Agora o Brasil é que copia a Europa. Por quê? Porque você não tem mais aquele meia por dentro, aquele meia criativo que dá o último passe pro atacante, né? A bola fica flutuando de um lado para o outro, difícil de acontecer um passe vertical. Quem? O Matheus Pereira do Cruzeiro, acho que a gente pode... Esse sim, seria o Matheus, seria assim um jogador que até foi falado, preterido, né? Foi comentado, acho que ele estava na pré-lista, né? Sim, estava na pré-lista. Mas é muito difícil você dizer isso. Sabe, por que não tem um meia, né? Eu acho que o Nelson até vai concordar comigo também, porque é justamente isso que a gente fala aqui também bastante, né, Carlão? Os times, os clubes estão priorizando justamente o produto para venda, né? Pensando na Europa, eles acabam formando jogadores com velocidade, que é aqueles que marcam, voltam para marcar, os ponteiros, né? Quando a gente fala, os antigos pontas, como diz agora, os extremas, né, que correm, fazem a função de lateral também, acabam não priorizando a meia, e os jogadores que começam na base já com esses fundamentos acabam sendo levados ao profissional, sendo como vitrine, né, para a Europa. Caso emblemático, a formação do Estevão no Cruzeiro é uma formação de meia. E na própria base do Palmeiras ele vai como meia. E aonde ele foi colocado? Alçado como profissional na ponta. Na direita. Mas você ganha na qualidade dele do 1 contra 1, mas não perde, não atrapalha, né? Você perde a ligação com o atacante. Né? Você perde essa ligação, porque quem tá colocando essa bola hoje nas últimas ou na primeira linha de ataque? Os zagueiros. Né? Lançamento longo. Você faz uma ligação dos 2 zagueiros com ou um atacante ou um lateral, ou você avança os 2 lateral e traz um volante no meio dos 2 zagueiros. Aquela saída de 3, e aí a saída de 3. Então quem está tentando passar essa bola para chegar no ataque é os zagueiros. E o zagueiro, que a gente fala hoje, o zagueiro construtor, a gente tem aqui no Brasil, acho que é o Léo Ortiz que faz melhor isso. O próprio Léo Pereira um pouco, mas o Léo Ortiz, eu acho que em termos de qualidade ele tem mais. Agora, é muito pobre a gente deixar na mão de um zagueiro, né, Nelson? Sim, lógico. A armação de um time. É que eu falo, essa bola chega na intermediária ofensiva, né? Mas ela fica flutuando de um lado para o outro, né? De um lado para o outro, quando ela não volta para o goleiro, né? Sim. Porque a hora que você apertou o zagueiro volta pro goleiro, né? Aí tem o chamado goleiro saber jogar com os pés, né? Exatamente. Você viu ontem a África. Como você falou, né? Agora o goleiro é obrigado a jogar, né? Então fica complicado, né? E aí você tocou no assunto, eu não aguento. Porque assim, eu acho bonito essa saída, né? Vai um Fernando Diniz, o Guardiola, né? Numa outra esfera. É muito bonito, mas não é arriscado, assim? Sem dúvida. Vamos principalmente quando é um time Copa do Mundo ontem. Pô, o jogo tá 0x0, professor. Tá 0x0, tá conseguindo levar a partida contra os donos da casa, e com 9 minutos você vai dar essa saída e você perde, né? Toma o gol diante dos donos da casa. Tudo aquilo que foi conversado no vestiário na semana vai por água abaixo. Você tá perdendo o jogo com 10 minutos. Não tem. Eu acho o seguinte, né? Eu acho que a ideia... Lógico, sair jogando é muito importante. Sim. Porque você sai jogando de trás, mas sem utilizar o goleiro. O goleiro é uma válvula de escape. E quando essa bola for para o goleiro, principalmente, ela tem que... É porque o time adversário vem vindo em cima de você. Então você tem que fazer essa bola cair nas costas da linha do adversário, não na frente da linha do adversário. E acontece isso, porque estão insistindo em sair jogando,
e saindo errado, né? Futebol mudou muito, né? Também teve outro jogo ontem também, não sei se o senhor acompanhou também, né? O senhor da Tchequia, né? Agora fala Tchequia. República também. Tcheca, não é, mas é Isso, Tchequia agora. Tchequia e Coreia do Sul. O primeiro gol da Tchequia sai de um arremesso lateral, dos jogadores cobrando lateral, pra ver como o futebol mudou bastante. Isso foi muito criticado lá em 2016, quando o Palmeiras Cuca, do Cuca né? usava isso. Foi até apelidado Cuca-Ball. E ontem o primeiro gol da Tchequia sai aí justamente de um arremesso lateral na área. Um cara parecia um escanteio realmente, mas hoje, bateu lateral. hoje acontece o seguinte, né? A bola parada hoje ela é muito importante. Você Sim. tem que ter realmente muitas Fundamentos, decisões ali, muitos. Por quê? Porque o lateral, por exemplo, você pega um lateral, você joga o lateral, tem atleta que joga o lateral na marca do pênalti. Não, o gol ontem Virou foi uma assim, jogada, parecia um Não é? escanteio. O escanteio, por exemplo, é um escanteio que você tenha o posicionamento, tudo isso é trabalhado muito hoje em Sim. dia, né? E também de umas décadas para cá. Então, essa atenção é que às vezes acontece de você tomar um gol de bola parada. Pois é. Né? De lateral. Você já que a pensou bola você vem- tomar um gol de lateral? Copa do Mundo aí, ó. Copa do Mundo. Você Professor, faz... no seu tempo, você era um lateral. Como que você Não. cobrava o Não, lateral? Tá louco? Falou que o Nelson Batista, pô. Tá louco? Lateral é Você aqui, ó. Você sabe Fazia que, muito não, fortalecimento. mas você sabe que Lateral é aqui, pô. nós tínhamos um professor de educação física na Ponte Preta. Ele fazia a gente dar lateral com a bola. A medicine ball? Medicine Nossa, ball. velho. Quer dizer, Quantos quilos, Nelson, tinha? Uns tinha- 4? Não, tinha uns 3 quilos. Mais ou Nossa. Aquele é couro mesmo. Bom, precisamos Ah, liberar fechou. Nelson Pô, Batista. papo bom, Papo pô. bom. Ó, a gente ficaria Passou aqui rápido, até hein? às 4 da passou tarde rápido. falando de futebol. É uma aula. Nelsinho, palpite para a estreia Brasil e Marrocos 2 amanhã. a 0 Brasil. 2-0. Anota aí que eu vou fazendo meu bolão. Lembrando, professor, ele tá 2-0. otimista só até o jogo de amanhã, hein? E o Luiz? 2-0, 40 e 41, 2 gols do Endo que vai vir do banco do reserva. Que isso, já Tô deu te até o falando. tempo. Sim. Aliás, né, Luiz, pra quem tá acompanhando a CBN, vai ter um evento muito legal lá na Arauto da Paz, a Arena Torcedor, um imenso telão, uma parceria da prefeitura também com o Grupo EP aqui da CBN. O convite tá feito, né, pra acompanhar o jogo lá. É uma arquibancada montada ali na Arauto da Paz pra curtir esse jogo, né? Isso mesmo, com toda a segurança, vai ter o pessoal ali tomando conta e a torcida está toda convidada. Boa, amanhã, é estreia do Brasil. Uma arquibancada fora do estádio. É isso aí. Nelsinho, obrigado Fechamos. pela participação, Prazer. obrigado também ao Obrigado. Luiz Nascimento aqui da prefeitura e vamos torcer pro Brasil aí trazer esse hexa, né, Nelsinho? Se Deus quiser. Valeu, vamos torcer, gente. tamo E torcendo. vem- tem fala aí, projetos Luizão. novos aí, viu? Comando do Nelson Batista logo logo. Ah, é? É, projetos. Aí projetos. sim, Nelsinho. Aí, Dá um spoiler Manda pra aí, Luiz, gente dá um aqui, pô. spoiler aí. É um evento, é um presente do Nelsinho para a comunidade de Campinas. Aí, coisa boa. Valeu, Muito bom. gente. Valeu, professor Nelsinho. Valeu, Luiz. Valeu. A gente vai para um rápido intervalo, 11h43. Daqui a pouco a gente volta com muito Seleção Brasileira. A preparação do Guarani amanhã que